Bom dia, Lucas Rafael. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, essa aula é gravada, porque por um motivo ou outro, alguns alunos não podem assistir a aula nesse momento. Então, eu gravo para que esse pessoal possa assistir assim que puder, tá bom? Como eu já havia combinado desde o início, nós temos 2 aulas na quarta-feira, e a primeira aula vocês sempre assistem a videoaula gravada com conteúdo, né, que nós vamos estudar. No caso, hoje, o conteúdo foi os árabes e o islamismo, tá bom? A segunda aula é esse nosso encontro aqui no Meet, onde eu vou corrigir o exercício sobre esse mesmo assunto e tirar dúvidas, né, de vocês, se for o caso, tá? E a primeira coisa que eu queria saber, vocês assistiram o vídeo? Sim, Sim. eu assisti, professor. Pronto. Vídeo curto, direto. A primeira coisa que eu queria explicar a vocês é o seguinte, gente. Vocês estão estudando a Idade Média. A Idade Média é dividida em 2 partes. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nós estamos estudando agora a Alta Idade Média. A Alta Idade Média tem esse nome porque é o período em que o feudalismo atinge o seu auge. Então, ao mesmo tempo que na Europa estava ocorrendo o feudalismo, no Oriente surgiu o Império Bizantino, como vocês viram na aula passada. E lá na Arábia surgiam os árabes e o islamismo. Então, esses 3 assuntos a gente estuda separado, mas eles estão acontecendo ao mesmo tempo na história. Tá bom? Então, lá na Europa é o feudalismo, no Oriente é o Império Bizantino, e no Extremo Oriente, ou na Arábia, são os árabes e o surgimento da religião islâmica. Então, é por isso que é importante, para aqueles meninos que eram alunos de Manfrini, que assistam aquele vídeo que eu tenho lá no canal, chamado Feudalismo. Porque os que eram alunos de Livânia já assistiram aquele vídeo. Tá? E os que eram de Manfrini, eu acho que não assistiram. Então, assistam, porque esses 3 assuntos são os assuntos da Alta Idade Média. Na próxima semana, nós vamos estudar a Baixa Idade Média. E aí nós vamos ver a decadência do feudalismo. O baixo está em baixa, está em decadência. Então, para quem não viu o que é o feudalismo, não vai entender o que é a decadência do feudalismo. Então, o pessoal que é aluno de Manfrini, eu já falei isso, e estou repetindo, assista um vídeo sobre o feudalismo, para que na semana que vem, quando a gente dá a Baixa Idade Média, não fique voando no assunto. Tá bom? Então, estamos estudando a Alta Idade Média. Vocês já viram com Livânia, quem já viu com ela, o feudalismo. E comigo vocês viram o Império Bizantino na semana passada e hoje os árabes e o islamismo. Tá bom? Vamos agora resolver o exercício sobre o assunto para tirar as dúvidas e ver se vocês aprenderam algo sobre o conteúdo. Tá bom? Apareceu para vocês? Sim. Tá, então vamos lá. Eu vou ler a questão e aí eu peço a vocês para me dizer qual é a resposta correta. Tá bom? Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, digita a letra aí no chat. Tá? Dizer é A, B, C, D ou E. Tá bom? Vamos nessa. Exercícios sobre os árabes e o islamismo. Sobre os aspectos religiosos da Península Arábica antes do islamismo, ou seja, está falando da Arábia pré-islâmica, quem assistiu o vídeo viu isso, era a Arábia antes do surgimento do islamismo. Sobre esse período, né, pré-islâmico, é correto dizer que, letra A Arábia possuiu a maioria absoluta de judeus que se organizavam em torno das leis do Talmud, válidas para toda a península. Letra B. Era inteiramente dominada pelo zoroastrismo, cujo líder principal foi o profeta Zaratustra, ou Zoroastro. Letra C. A Arábia não possuía unidade religiosa, cultuando vários deuses.
Letra D. A Arábia era povoada por beduínos cristãos, filiados à Igreja Ortodoxa. Letra E. A Arábia era povoada por monges cristãos anacoretas, que viviam pregando no deserto. Então, qual das opções corresponde à Arábia pré-islâmica? Quem poderia me dizer qual é a Letra correta? C. Qual, Flávio? Letra C. Obrigado. Estava baixo. Alguém mais aí? Letra C, professor. Maia Nara falou letra C. Se alguém não quiser falar, mas quiser falar no chat, pode digitar também a letra. Tá? Alguém mais se arrisca? Ninguém? Não estão aí? Não assistiram o vídeo? Ou não sabem? Vamos lá. Então, Maia e Flávia responderam, letra C. Vocês estão corretas, meninas. Tá? A Arábia pré-islâmica, ou seja, a Arábia antes do surgimento do islamismo, tinha duas características. Eu falei no início do vídeo e depois eu reforcei. Tá? Primeiro, era descentralizado o poder, não havia um líder que governava todos os árabes. Os árabes eram divididos em tribos, cada tribo com o seu chefe. E a religião era politeísta. Cada tribo tinha o seu próprio deus. Por isso, o povo árabe tinha vários deuses. Então, a palavra politeísta significa vários deuses. As imagens desses deuses de cada tribo eram guardadas no santuário da Caaba, lá na cidade de Meca. E aí as tribos iam lá várias vezes ao ano fazer suas orações, né, ao seu Deus. Então, era um povo politeísta. Letra C diz, não possuía unidade religiosa, cultuando vários deuses. Então, está correto. Alguma dúvida? Bom, se ninguém respondeu, ele não tem a dúvida. Vamos para a segunda questão, da UFJF. Percebam vocês que eu sempre trago aqui questões de vestibulares, porque o meu objetivo é que vocês façam uma boa prova no Enem, tá bom? Ano que vem, ou nos vestibulares que vocês forem fazer aí pela vida. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento. Bom, letra A, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Letra B, o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C, o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Letra D, o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após morte. Letra E, a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Qual dessas opções fala a verdade em relação ao islamismo? Letra A. Quem respondeu? Flávia. Ah, professor. Flávio e Mainara. Mais alguém aí, gente? Será que só tem vocês duas online, meninas? Mirela falou letra A. Tudo bem, Mirela? Mais alguém? Letra A. Vitor falou letra A. Então, vamos lá. A principal característica do islamismo é o monoteísmo, que é a adoração a um único Deus, que é Alá. Tá? O profeta Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel e levou a ele a missão de pregar ao povo árabe a respeito da palavra de Alá. Tá bom? Essa noção de monoteísmo, de a crença em um só Deus, Maomé conheceu quando visitou o Império Bizantino, e lá viu a Igreja Ortodoxa, que tinha um Deus só, e também os judeus, que adoravam também um Deus só, o Jeová. Tá bom? Então, letra A está correta, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Lembrem-se vocês, como eu falei no vídeo, que Maomé viajava muito, tá? Ele era comerciante, andava em caravanas de camelos, levando e trazendo mercadorias pelo mundo, e dessa forma ele vivia. Então, ele conheceu muitos lugares, muita gente, muitas culturas e muitas religiões. Ok?
Vamos para a terceira questão. A Égira, FGV, Fundação Getúlio Vargas, né? São Paulo. A Égira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde a quê? Letra A, a entrada triunfal de Maomé em Meca em 630. B, ao casamento de Maomé com a rica viúva dona de camelos. C, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. D, a revelação de Maomé que ele foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. E, ao grande incêndio da Caaba em Meca em 615. Ou seja, qual dessas opções aí define o que é a Égira? Letra C. Flávia C, falou professor. C. Mais alguém falou letra C? Que não tinha. C. Mayanara falou C também. Mirella também falou C. Alessia falou letra C. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo e aqui na questão fala. A Égira foi a fuga de Maomé para Iatrebe. Isso aí eu falei. Iatrebe, que depois passou a se chamar Medina, né? Então aí diz, a letra C diz, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Beleza, isso aí eu falei no vídeo. O que eu não falei no vídeo foi isso aqui, ó. A fuga de Maomé marca o início do calendário islâmico. Presta atenção, Maomé fugiu de Meca para Medina em 622. Então, essa data é considerada pelos muçulmanos como o primeiro ano do calendário deles. Então, se para a gente era 622, para eles era o ano 1. Tá? Então, o calendário dos muçulmanos é diferente do nosso. Isso aí eu esqueci de falar no vídeo, infelizmente. Tá? Mas existe uma diferença entre o nosso calendário, que é baseado no nascimento de Cristo, com o calendário dos muçulmanos, que é baseado na fuga de Maomé de Meca para Medina. Tá bom? Vamos à próxima questão da Unesp. O Império Árabe está associado a um legado cultural islâmico secular. Assinale o significado histórico correto da expressão islâmica que se manifesta na crise atual do Golfo Pérsico. Isso aí foi, tá. Mas o que quer dizer é o seguinte: qual dessas palavras aqui está com o significado correto? Letra A, jihad. É a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá e a ação contra a opressão. Letra B, muçulmano é ser árabe necessariamente. Letra C, mesquita é o livro sagrado. Letra D, kifer é aquele que pratica rezas diárias e segue o Islã. E letra E, égira, é o vocábulo árabe que no léxico português significa tufão. Qual dessas palavras aqui está com o significado correto? Letra A. Vitor falou letra A. Mirella também. Letra A, professor. Mayanara, letra A também. Letra A. Então, Mayanara, letra A também. Mais alguém? Bom, aí não tem erro. Jihad é a luta e a defesa da fé. Então, a pessoa tem que seguir a religião, tem que defender a religião, né? Tem que converter outros para a sua religião. Esse é a jihad, é a guerra santa, é a guerra pela fé. Tá? Então, está correta a letra A. Muçulmano é ser árabe? Não. Muçulmano é a pessoa que é convertida ao islamismo. Eu posso ser brasileiro e posso ser muçulmano, posso seguir o islamismo. Tá? Tem árabe lá que não é muçulmano, é cristão. Então, muçulmano é quem segue a religião. Árabe é o povo. Eu falei isso lá no vídeo, tá bom? Mesquitas são as igrejas, né, dos árabes. Então, não confundir. Vamos à última questão. A aula, professor, é rápida. FAP. O Império Islâmico, que dominou grande parte do mundo medieval, chegou a alcançar um notável desenvolvimento científico. Ó, essa questão aqui é para quem prestou atenção no vídeo, viu? Para que isso acontecesse, ou seja, para que houvesse um desenvolvimento científico, muito contribuíram os conhecimentos que sobreviveram de uma civilização anterior. Que civilização foi essa que influenciou os árabes? Vamos ver se vocês prestaram atenção no vídeo.
Lá no final do vídeo eu falo sobre a cultura árabe. E aí eu falo, né, da matemática, da astronomia. Letra C. Marcos Vinícius falou a letra C. Letra C, professor. Maianara também. Ó, no final do vídeo eu falei bem assim, gente, ó, muito antes dos árabes, Alexandre o Grande invadiu a região do Oriente Médio e levou para aquele povo do Oriente Médio os valores da cultura grega. Os árabes assimilaram esses valores e depois guardou essas ideias da antiguidade e depois levou para a Europa. Tá? Então, graças aos árabes, muito do que a gente conhece hoje da cultura grega foi porque eles preservaram. Tá bom? E aí eu falo bem assim, ó, quem preservou a cultura grega foi tanto os árabes como os escritos guardados pela Igreja Católica. Então, muito do que a gente conhece hoje, gente, no mundo antigo, é graças aos árabes e à Igreja Católica, que guardavam, né, essas ideias, esses documentos, e hoje a gente tem conhecimento do que aconteceu em Roma e na Grécia. Tá bom? E aí, gostaram do assunto? Tá difícil? Tá fácil? Me contem aí o que vocês acharam. Quero ouvir vocês, que eu quase não ouço e nem vejo. Professor, pra mim tá tranquilo. Tá, né? O assunto anterior também, bizantinos, né? Uhum. Pronto. E só reforçando mais uma vez, quem foi aluno do professor Manfrini, assista o vídeo Feudalismo, tá? Assista o vídeo Feudalismo. Peraí, só quero ver uma coisa aqui para vocês. Pronto. Lá para o mês que vem, mês de agosto, vocês vão... A gente está ainda no assunto do livro do primeiro ano, tá? Estamos concluindo os assuntos do primeiro ano. E lá no mês de agosto nós vamos passar para o livro do segundo ano. Eu, como tenho os livros aqui em PDF, eu vou postar no grupo. Mas quem não gosta de ficar lendo o livro no celular, aí vai lá no colégio, leva o livro do primeiro ano e troca pelo livro do segundo ano. Mas eu vou avisar quando isso for acontecer, tá bom? Então, vocês fiquem atentos. Em relação à prova, como eu disse na semana passada, eu estou esperando regularizar a questão do Google Sala de Aula, porque minhas provas são aplicadas lá. Então, quando as turmas forem rearrumadas, aí eu aplico a prova para vocês. Mas não se preocupem, porque como minhas aulas são gravadas, né, estão lá no canal, vocês podem assistir novamente na época que for estudar para a prova, como revisão, ou até como consulta para a própria prova. Vocês estão gostando desse formato, gente, de assistir a aula e depois a gente entrar aqui, corrigir os exercícios, tirar as dúvidas? Tá legal assim para vocês? Sim. Tá, professor. Tá? Vocês estão tendo Eu aula... tô achando melhor. Sim. Melhor, né? Mais tranquilo. Vocês estão tendo aula com os seus professores? Não. Pelo Meet, só o senhor mesmo tá dando. E Livânia também. Livânia. Livânia é professora de vocês agora, também Eu sou agora, a né? senhora Elivânia. Ela é de Sociologia. Sociologia. Beleza, que bom que Livânia está jogando duro também. Pois é isso. Então, semana que vem, nós vamos estudar a Baixa Idade Média, tá? É mais um assunto para vocês, e esperamos que o quanto antes resolva a questão do Google Sala de Aula, porque senão, quanto mais demorar de resolver, mais demora de fazer a prova e mais assuntos vocês vão ter que estudar. Geralmente, eu só faço a prova com 2 assuntos. Mas semana que vem nós já vamos para o terceiro. Se já tivesse tudo organizado, a gente já ia fazer prova agora. Tá? Porque eu faço prova com poucos assuntos para não ficar pesado para vocês. Mas acho que não vai ter problema também não. Tá bom? Se não tiver nenhuma pergunta, se não tiver nenhuma dúvida para tirar, a aula termina aqui e semana que vem a gente se encontra novamente. Tá bom, gente? Tá. Tá, professor. Tchau, então. Até lá. Tchau.